A convenção de um condomínio pode definir qual a quantidade mínima de moradores necessária para alterar o regimento interno do prédio. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, analisou a modificação no artigo 1351 do Código Civil, depois da Lei 10.931 de 2004, que deixou de disciplinar sobre o quórum para modificar o regimento interno. Para o ministro, a questão principal é saber se a imposição da quantidade de moradores pode ou não ser exigida. O condomínio de um prédio residencial na Asa Sul, área nobre de Brasília, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça contra a ação proposta pelo proprietário de um dos apartamentos. O condômino pediu a anulação da assembleia, em que ficaram definidos procedimentos e locais para a instalação de ar-condicionado, além de fixar um prazo para que todos se adequassem à norma. O argumento foi de que apenas 15 moradores participaram da assembleia, número inferior ao mínimo estabelecido pela Convenção de Condomínio. Para o relator, a modificação da lei ampliou a autonomia dos condôminos, que ganharam mais liberdade em relação ao regimento interno. Luiz Felipe Salomão afirmou que a aceitação do quórum de maioria simples, quando o Estatuto do Condomínio impõe a maioria qualificada, resultaria em violação da autonomia privada, princípio protegido pela Constituição. Os ministros seguiram o voto do relator e mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que anulou a Assembleia por estar em desacordo com a Convenção. E a gente volta a conversar então com o advogado Délcio de Oliveira Júnior. Nesse caso, nessa reportagem, a questão é o regimento interno do condomínio. Quais as regras que ele pode definir? Na verdade, aqueles condomínios que foram instituídos antes de 11 de janeiro de 2003, eles estavam sob a égide da Lei 4.591 de 64, que impunha a obrigação do regimento interno ser aprovado e alterado com 2/3. No advindo do Código Civil, também veio essa obrigação de que o regimento interno só poderia ser alterado com quórum de 2/3. Daí, a Lei 10.931 de 2004, ela suprimiu do texto do Código Civil a obrigação de ter o quórum de 2/3. Essa decisão era muito dividida até então, porque alguns magistrados entendiam que teriam que seguir o quórum previsto na Convenção, outros magistrados entendiam que automaticamente a lei alterando esse quórum, obviamente não precisava mais de seguir o quórum de 2/3 total dos condôminos. O STJ agora ele veio para pacificar a discussão, ou seja, ao entender do STJ, se a convenção for omissa em relação ao quórum, qualquer número de condôminos pode alterar em assembleia o que dispõe o regimento interno. Porém, se a convenção determinar que o quórum para alteração do regimento interno é de 2/3, 50% mais um do total dos condôminos ou qualquer outro quórum, deve ser observado o quórum da convenção. Sendo omissa a convenção, maioria simples. E ele prevê punição para quem não cumprir o regimento? Na verdade, o regimento interno é exatamente para isso, para regulamentar as condutas das pessoas que moram em condomínio e punir aquelas pessoas que efetivamente descumprirem aquele regramento. Então, a convenção é o instrumento normativo necessário e útil para prever as condutas e as imposições de multas. Então, se a convenção do condomínio for omissa em relação às multas, o regimento interno obviamente, tem que prever. E o regimento interno não pode ir contra o que dispõe a convenção. Ele pode ser, no máximo, um aditivo, ele pode ser um complemento à convenção e não algo que venha a alterar a convenção por regimento interno, é impossível também. Ok, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça e uma boa tarde.